Bem-vindos a bordo. Nosso curso é de equações diferenciais. Hoje nós vamos ver a modelagem de um problema. É um problema bem tradicional, é um problema que está no livro do Abu Naman e é um problema que vai tratar de um abastecimento de uma cidade. Vamos começar a ler o nosso problema, tá certo? Vamos ver o enunciado do problema, como é que ele funciona. Situação problema. Sair aqui da frente, eu ver para que lado eu corro. Muito bem. Situação problema da gente. Uma cidade é abastecida por um lago cujo manancial é de 10 elevado a 8 litros, que é alimentado por um rio cuja vazão é de 200 litros por minuto. Algumas fábricas que estão localizadas à beira desse rio o poluem na ordem de 60 gramas por litro. A quantidade máxima de poluente admissível por decisão das autoridades sanitárias é da ordem de 25 gramas por litro. O prefeito, preocupado com as constantes reclamações que colocam em perigo a sua reeleição, pede ao engenheiro hidráulico responsável pelo abastecimento que resolva o grave problema em um prazo máximo de 4 meses. Lógico que é para não ultrapassar o dia das eleições. O engenheiro, então, resolve desviar o curso de um outro rio, cujas águas estão com um grau de poluição de 10 gramas por litro, fazendo com que o mesmo alimente o lago com uma vazão de 800 litros por minuto. Considere o lago com volume constante. Pergunta-se: o prefeito será reeleito? Será que num prazo máximo de 4 meses ele vai conseguir colocar o nível da poluição do rio abaixo de 25 gramas por litro? O texto é grande mesmo, mas a gente vai transformar isso aqui numa coleta de dados. Primeiro, nós temos uma vazão e esta vazão do rio número 1 é de 200 litros por minuto. A poluição nesse rio é de 60 gramas por litro. O rio 2, que é o rio cujo engenheiro, que obviamente que não é um engenheiro ambiental, tá certo? O rio 2, que é o que vai ser desviado, ele vai ter uma vazão de 800 litros por minuto e a poluição dele é bem inferior. É uma poluição de 10 gramas por litro. O manancial do lago, 10 oitavas litros. O volume do manancial não é alterado. Então, nós coletamos alguns dados do enunciado da questão. Como o manancial do lago não é alterado, significa que tudo que entra nesse lago tem que sair. É dada então pela soma das vazões da entrada do rio 1 com o rio 2. A vazão do rio 1 com o rio 2, já que o rio 1 tinha 200 litros por minuto, vai somar com a razão do rio 2, que é 800 litros por minuto, e o total da vazão da saída do lago é de 1000 litros por minuto. Ok, até aí são os dados que foram coletados da questão. Vamos lá, seguindo em frente. A poluição aceitável é uma poluição de 25 gramas por litro. Vamos às nossas observações. Primeiro, por que isso é uma equação diferencial? Primeiro, considera-se uma mistura imediata em todo o volume. Quer dizer que a primeira gotinha que caiu do rio número 2 ali naquele lago, para a gente ela já está misturada com todo o manancial do lago. E aí significa que naquele momento que a primeira gotinha caiu, aquela vazão que era de, vou voltar aqui, aquela vazão que era de
200 litros por minuto a 60 gramas por litro, a vazão já vai começar a não ser mais de 60 gramas por litro. Por quê? Porque uma gotinha de um rio que só tinha poluição de 10 gramas por litro já caiu no lago. E essa é a primeira observação. Segundo, no momento de início T0, ou seja, o tempo é zero, isso já nos dá um dos valores de solução única. Olha aí, ó. Isto vai ajudar a gente lá no final da questão a resolver o problema de solução única, porque eu já disse a vocês, quando a questão é toda matemática, a gente precisa fornecer um ponto para que você chegue na solução. Quando é uma questão experimental, sempre é possível você adquirir um dos pontos. E se é possível, esse no ponto T0, o escoamento é de 60 gramas por litro, que vai mudar depois no T, um segundo que seja, tá? Muito bem. Pequeno resumo, essa é a foto original do livro, tá certo? Mas nesse resumo nós temos um rio 1 que tem uma poluição, tem uma fábrica lá no fundo com 200 litros por minuto, ele vem chegando com 60 gramas por litro. O rio 2, que vai ser o tal rio desviado, ele vai chegar com uma vazão de 800 litros por minuto a 10 gramas por litro. O manancial do lago não é alterado, continuará sendo o tempo inteiro 10 a 8 litros e a vazão é de 1000 litros por minuto. E aí vem, antes do rio 1, do rio 2, aquela vazão era de 200 litros por minuto com uma poluição de 60 gramas por litro. Só que a partir de agora a vazão vai ser de 1000 litros por minuto e a poluição já não é mais de 60 gramas por litro, que ela vai começar a baixar e a gente sempre vai considerar a mistura como sendo uma mistura perfeita. Vamos caracterizar como uma equação diferencial. Olha, a taxa de poluição no marco zero é de 60 gramas por litro. E no primeiro instante em que o lago vai receber a água do rio desviado, essa taxa começa a cair. Então, taxa é essa taxa que vai caindo. Taxa, na verdade, é o que a gente chama de derivada. Em outras palavras, na nossa equação, nós temos uma derivada. Né? Uma das variáveis, que é o y, o f de x, né? Tem uma taxa de variação, ou seja, eu tenho uma derivação. E aí vai aparecer a tal equação diferencial. Conclusão: uma equação com derivadas nos leva a uma equação diferencial. Tranquila, a aula é lenta mesmo, é devagar, é de propósito. Vamos lá. Vamos tentar então equacionar. Como eu vou equacionar? Eu vou equacionar primeiro utilizando o português. E eu vou ler realmente o que a gente quer e o que a gente está calculando. A variação da poluição em relação ao tempo é a poluição que chega do rio 1 somada com a poluição que chega do rio 2, subtraída do que está saindo, aqueles 1000 litros por segundo. O que está saindo? Numa vazão de 1000 litros por minuto, diminuindo a cada instante, pois passou a ser influenciada pelo rio 2, que possui uma poluição bem menor do que aceitável, somente lembrando 10 gramas por litro. Repare que o volume do lago não está variando. Cabe agora a gente entender o português, entender o que está acontecendo. Agora a gente vai escrever a equação. Então, está aí a nossa equação, que nada mais é que tudo que a gente andou fazendo. Vamos ver então? Primeiro, variação da poluição em relação ao tempo, dq dt. Aí a nossa diferencial. Vazão do rio 1, o que é que entra? 200 litros por minuto, com uma poluição de 60 gramas por litro. Vazão do rio 2, entra pelo rio 2, 800 litros por minuto, com uma poluição de 10 gramas por litro. E finalmente, o que está saindo? Está saindo 1000 litros por minuto, dependendo
da nossa variável Q, que lá no início é uma diferencial, dividido por 10 elevado à oitava litros. Porque a gente está calculando a poluição por litro. Eu não seria muito viável calcular a poluição pelo manancial do lago, porque eu teria que ver em quanto tempo daria aquela quantidade de litros chegando, aquela vazão do rio 1, aquela vazão do rio 2, então a gente não vai fazer em 10 oitava. A decisão foi fazer baseada em gramas por litro. Como o lago tem um manancial de 10 oitava litros, então quanto eu tenho de poluição naquele lago? Quantidade de gramas que eu tenho em 10 elevado à oitava litros. A gente vai transformar tudo isto, cortando ali o que é possível de ser cortado, tá certo? Cortei os litros, ficamos agora por gramas por minuto, né? Sobra minuto e sobra gramas. Arrumando a nossa equação. Aí ela é uma cópia, tá certo? E agora eu estou simplesmente arrumando a minha equação. Tirei as unidades de medida, estou fazendo... tem um errinho ali, né? Me lembro que tem um errinho aí, hein? 200 vezes 60, ainda não apareceu o erro, mas eu sei que tem um errinho ali, ó. 200 vezes 60, eu botei 1.200, não é, tá certo, gente? 200 vezes 60 é 12.000, conserta aí, por favor. Então, dq/dt é 12.000 mais 8.000 menos 1.000, que multiplica a poluição dividido por 10 elevado à oitava. Vou continuar. Vou transformar aquele 1.000 numa potência, ficou 10 elevado ao cubo. Só fiz isso. Cada linha eu estou assim, tomando cuidado de fazer pequenas operações para não ficar tudo de vez e você depois se perder onde está aquela operação. Então tem uma operação por linha. dq/dt é 12.000 mais 8.000, e quando eu tenho o quê? Uma divisão de potências com mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu tenho 10 elevado a 3 menos 8, que vai dar 10 elevado a menos 5, tá? Eu ainda não somei, olha ali, ó. dq/dt 12.000 mais 8.000. Esse 10 elevado a menos 5, eu repus ele no denominador para não ficar trabalhando ali com potência negativa. Coloquei o dq, agora já botou a resposta certa, era 20.000, já está somado certo, tá? Então, eu tenho 20.000 menos Q dividido por 10 elevado a 5. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar provavelmente tirar o MMC disso aí, certo? Vou precisar tirar o MMC. A equação agora está arrumada. Agora é o momento que nós vamos começar a pensar em resolver a nossa equação diferencial, tá? Agora a gente tem uma equação diferencial acontecendo na vida da gente. Vamos lá então. Esse Q no 1.000 ali é porque não sabemos, sim. Desde que começou a cair a primeira gotinha do rio desviado no lago, eu já não sei mais quanto é o valor de Q. Porque o Q é o que está saindo, tá? Então, como está saindo do lago, e é este número que deveria no início, no tempo zero, era 60, quando caiu no primeiro dia, já não era mais 60, ele já começou a diminuir para 59,9, 59,8, 59,7 e assim por diante. Eu devo ter colocado essa equação no Excel. Quando começa, a cada dia, ele vai começar a diminuir a poluição do rio que está saindo ali, passando pela cidadezinha. E nós não sabemos, por isso que nós chamamos de Q. Repare que lá no primeiro Q é uma taxa de variação. O segundo Q, o Q é o número que sai da poluição do lago, tá certo? Influenciado pela taxa que é uma variação. Vamos então tirar esse mínimo múltiplo comum. Olha, quando eu tiro o mínimo múltiplo comum, é o 10 elevado a 5 que está ali me atrapalhando no denominador.
Aí a gente conserva o denominador, já que não tive ali a etapazinha, né? Eu vou pegar o 20.000 e multiplicar por 10 elevado a 5. E aí a coisa fica mais acomodada para a gente na hora que a gente vai tirar o MMC, para não meter uma integral ali naquele bolo agora, que eu vou ter que puxar o quê? Lembre aí, só para você ter uma visão do que a gente está tentando fazer. Não é uma de variáveis, tem uma variável, tem uma separação de variáveis aí, porque eu tenho Q misturado com o T no primeiro membro ali. E eu não posso resolver as integrais, que a gente sabe que eu vou passar uma integral no primeiro membro e no segundo membro ao mesmo tempo. Eu não posso resolver essas integrais se eu tiver as variáveis misturadas. E mais uma dica aí para vocês: nunca tentem resolver a integral com o dt ou dx ou dy no denominador. Não tentem fazer com ela no denominador. Vamos lá. Arrumando isso novamente, eu tenho um 20.000, eu só fiz passo por passo. Esse 20.000 eu coloquei como sendo 2 vezes 10 elevado a 4, tá? Que vai multiplicar o 10 elevado a 5, vai ficar mais legal, ficou logo um 10 elevado a 9. Muito bem, vou voltar aqui um pouquinho. 2 vezes 10 elevado a 9, menos que tudo isso agora dividido por 10 elevado a 5. Agora você já começa a enxergar, já começa a vislumbrar uma maneira de você jogar o t para um lado e jogar o 2 vezes 10 elevado a 9 menos que para o denominador do dq, certo? E lembre, dq tem que ficar no numerador, dt tem que aparecer no numerador também. Vamos resolver a equação diferencial por separação de variáveis. O que é que eu quero? Eu quero isolar o Q, isolar o P. Cada um tem que estar em um membro da equação. Vou voltar, porque essa fórmula é importante. Eu vou voltar ao slide anterior e vocês vão acompanhar comigo o que é que eu tinha. Olha aí, se eu tiver 2 vezes 10 elevado a 9, 2 vezes 10 elevado a 9, menos este Q que está aqui, ele vai passar para o denominador. Se alguém me disser assim, professor, eu quero fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, seja feliz. Na verdade, o que eu vou fazer é exatamente isso, só que eu vou fazer logo, ó, passando o numerador de um para o denominador do outro, e vou passar o dt para o numerador do segundo membro. Só isso que eu vou fazer. Vamos lá ver como é que fica, porque eu já voltei lá arrumado. Então, dq, repare que o 2 vezes 10 elevado a 9 passou para o denominador, e o dt já está separado lá. Este é o momento em que a gente tem que parar e dizer, olha, nossa equação diferencial está arrumada. Eu agora posso meter bronca, não é mais de variáveis separadas, porque nós acabamos de separar as variáveis, tudo que tem Q para o primeiro membro, tudo que tem T para o segundo membro. E agora nós estamos prontos para passar a integral em ambos os membros. Vamos lá? Duas percepções. Agora é o momento que a gente precisa acordar aqui, porque essa pergunta eu sempre me fazia quando eu era estudante, e eu só conseguia a resposta dessa pergunta depois que eu comecei a ensinar cálculo 3, tá? Acreditem, eu fazia como o professor mandava, mas eu não acreditava muito. E aí eu precisei ter um novo apanhado disso. Eu só consegui desenvolver isso quando eu já era professor de cálculo 3. Vamos para essas duas percepções. No primeiro membro, quando eu passar duas integrais aí, se precisar eu boto no outro programa, mas quando eu passar duas integrais aí, tá muito claro que vai aparecer um logaritmo neperiano quando eu tirar a integral, né? Lembre aí, dq sobre q
quando a gente tira isso, vira um logaritmo neperiano. Neste caso, o que não tem potência, então senão seria outro processo, poderia ser partes, poderia ser substituição, mas do modo que está aí, ele é apenas um logaritmo neperiano. Beleza, vai aparecer então no primeiro membro um logaritmo neperiano. Legal. E aí vem uma grande pergunta que era justamente isso que sempre era feito. Dali sai um quê? Sai um C, que é uma constante arbitrária. E do segundo também sai um C, que é uma constante arbitrária. E aí é exatamente essa discussão que nós vamos ter aqui. No primeiro membro, eu noto que vai aparecer um logaritmo, que é o logaritmo neperiano, no momento em que eu resolver a integral. Vai ficar ln de 2 vezes 10 elevado a 9 menos Q. Muito bem. Percebo também que o valor inicial de Q é 60 gramas por litro vezes 10 elevado a oitava. Olha o que acontece de estranho na questão. Se eu tiver 2 vezes 10 elevado a 9 menos 6 vezes 10 elevado a 9, vai resultar em um número negativo. Vou repetir. Eu tenho uma vazão de 2, a poluição de 2, um número 2 vezes 10 elevado a 9. Eu tenho os 60 gramas por litro, que está escrito vezes 10 elevado a 8, mas tanto faz eu falar 60 gramas por litro vezes 10 elevado a 8, ou 6 vezes 10 elevado a 9 gramas por litro, tá? Eu só fiz transformar 60 gramas por litro vezes 10 elevado a 8, ele foi transformado em 6 vezes 10 elevado a 9. Eu tirei aquele zero ali do 6, tá? Porque eu quero efetuar uma subtração e eu não posso efetuar subtração com potências diferentes. É só um chamado aí para que você perceba o que é que está acontecendo. Quando eu fizer esta subtração, 2 vezes 10 elevado a 9 menos 6 vezes 10 elevado a 9, vai aparecer um número negativo. Puxa, eu estou encrencado então. Isto significa, sabe o que, meus amiguinhos? Que não existe logaritmo de número negativo. Seja neperiano, seja decimal, não importa a base do logaritmo, nós não temos logaritmo de número negativo. Guarde isso, porque se isso se transformar em uma pergunta lá no final, e neste momento vocês não estão precisando fazer essa pergunta, eu que como professor sei que vai acontecer a pergunta, principalmente para quem já resolveu, já tentou resolver a questão, então eu vou deixar somente solto no ar estas duas percepções, inclusive quando estivermos em outro tipo de questão, que acontecer a mesma necessidade com números negativos, vocês vão se lembrar que nós temos duas percepções nesse momento. Só são percepções. Eu vou continuar resolvendo a questão. Quem entendeu até aqui sabe que eu vou precisar passar um logaritmo neperiano. Isto é a única coisa que me importa. As percepções a gente vai ter que guardar para no momento que a gente tiver uma necessidade. Eu só já estou explicando que não existe logaritmo de número negativo. Assim, prevendo problemas, eu ainda estou numa discussão que não tem muita coisa a ver, tá? Assim, prevendo problemas, pois não existe logaritmando negativo, eu vou pegar ambos os membros, olha o que acontece, e vou multiplicar por menos 1, tá? Então, esse menos 1 que aparece aí é justamente para eu não ter este problema que está acontecendo aqui. Ah, e se eu tentar resolver sem multiplicar por menos 1, vai dar tudo errado, você vai ter respostas absurdas no final, porque eu já fiz várias questões que acontecem isso, e quando acontece isso, você passa a ter uma resposta negativa e não existe logaritmando de número negativo. O problema está exatamente nesse 2 vezes 10 elevado a 9.
Repare que esse 2 vezes 10 elevado a 9 menos Q, ele vai aparecer dentro de um logaritmando. E se ele aparecer dentro de um logaritmando, o que vai acontecer? Eu vou ter um número negativo. Eu não posso ter número negativo dentro de logaritmando, a questão estaria condenada. Então, está justificada a necessidade de eu multiplicar esse menos 1 que está aí, tá certo? Alguém pediu aqui o MMC de 10 elevado a quanto, não tinha que multiplicar o que não? Vou voltar. Aqui no MMC, repare, quando a gente tira o MMC, eu vou ter assim, ó, 10 elevado a quinta, estou na segunda linha, segunda e primeira linha. 10 elevado a quinta dividido por 1 dá 10 elevado a quinta, vezes 20.000, vai dar 20.000 vezes 10 elevado a quinta, menos 10 elevado a quinta dividido por 10 elevado a quinta dá 1. 1 vezes menos que vai dar menos que. Tirou a dúvida? Beleza. Agora vamos para outra dúvida que apareceu. O MMC, volta por favor na parte de isolar. Volto sim. Eu vou voltar aqui um pouquinho diferente, tá? Eu não vou voltar mais da mesma maneira para não ficar abusado para vocês. Eu vou voltar um pouquinho diferente, porque aí fica mais fácil de você entender. E vou fazer mais devagar um pouquinho na hora de isolar os nossos termos. Vamos lá. Vamos isolar. Olha, o que eu vou fazer vai ser o produto dos meios, vou fazer mais devagar. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha como fica. Vou mudar a coisinha aqui. dq vezes 10 elevado a quinta é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 menos que tudo isso que multiplica dt. E agora, olha o que eu vou fazer. Esse 10 elevado a quinta vai passar para o denominador. Só isso que eu vou fazer, tá certo? Então vamos colocar ele no denominador. dq vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 9 menos que, tudo isso dentro de um parênteses. Aqui eu tenho um dt e o 10 elevado a 5 veio para o denominador do segundo membro. Eu ainda não separei, porque eu agora preciso pegar o dq, tudo que tem que, ou seja, aqui repare que eu tenho um parênteses aqui envolvendo, ó, tudo que tem que, tá? Se tudo está multiplicando, esta multiplicação ela pode vir para o primeiro membro no denominador como sendo uma divisão. dq é igual dq sobre, deixa eu apagar esse igual que ficou bem feinho, o igual tem que estar no lado do traço maior da sua fração. 2 vezes 10 elevado a 9 menos que, tudo isso é igual a dt sobre 10 elevado a quinta. E agora nós chegamos onde queríamos, que é aquela equação que estava arrumada. Que foi que eu fiz nesta equação para arrumar melhor?
Se alguém quiser tirar o print aí da tela para publicar, pode tirar o print da tela, que às vezes é mais rápido do que você assistir uma aula inteira seguindo somente as imagens, tá? Ainda mais aqui que está bem arrumadinho. Vou aproveitar este desenho que já está aqui e vou copiar ele e vou efetuar a tal multiplicação por menos 1, tá? Fazer mais devagar do que o que já está ali na aula. Deixa eu buscar ele aqui, pronto, copiei aquela equação e agora eu vou efetuar a multiplicação por menos 1. Como é que a gente efetua a multiplicação por menos 1? Tudo que está no primeiro membro, deixa eu botar aqui a indicação da multiplicação por menos 1, indicação de multiplicação por menos 1 em ambos os membros, tá? Isso significa, olha como eu vou arrumar isto para ficar bonito, hein? Para ir bem devagarzinho você entender o que é que vai acontecer. Significa que o meu primeiro membro recebe um sinal de menos e o segundo membro também vai receber um sinal de menos na frente. De que 2 vezes 10 elevado a 9 menos que. Por que foi mesmo que eu fiz essa multiplicação toda? Eu fiz essa multiplicação porque aquele que com sinal de menos está gerando um logaritmo negativo. Então, como isso está me incomodando muito, eu vou fazer com que não tenhamos mais isso nessa multiplicação por menos 1. E olha como fica este sinal de menos, ele tanto faz estar na frente da fração, ou estar no numerador, ou estar também no denominador, que é onde me interessa eu transformar ele num valor positivo. Olha como fica na frente de um parêntese, 2 vezes 10 elevado a 9, menos que. Isto é igual a menos dt sobre 10 elevado a 5. Eu ainda vou trabalhar mais isso, é só álgebra, eu só estou brincando com álgebra, tá? Ainda vou fazer bem devagarzinho. Repare que o sinal de menos na frente de um parênteses, ele vai trocar o sinal de tudo que tem dentro do parênteses. Então, eu tenho dq e o denominador da gente vai ficar como menos 2 vezes 10 elevado a 9 mais o quê? Tudo isso igual a menos dt sobre 10 elevado a 5. Ainda não estou satisfeito porque está feio. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Professor, o senhor disse que percebeu o negativo na parte na frente do LM. E nós não perceberíamos. Não, eu acho que vocês percebem sim. Podem fazer ali que vocês vão perceber. Na verdade, quando acontecer algo desse tipo, você testa para ver se daria um logaritmo neperiano negativo. Nesse caso, tá, eu mostrei ali para vocês que daria um número negativo. Eu não quero deixar negativo, porque senão eu vou cometer um erro de condição de existência da minha equação, da minha função, na verdade, né? Então eu não posso. Eu acho que vocês percebem. Quem disse que eu acho que vocês não percebem? Eu acho que vocês percebem. Eu que não percebia. Aí, como eu não percebia, eu fazia o que o professor mandava. Então, o professor dizia, ó, multiplica por menos 1, ó, nem discutia. Mas ele não explicava pra gente também, não. Olha aqui, ó, se eu tenho no denominador menos 2 vezes 10 elevado a 9 mais que, eu vou trocar, só para deixar o que bonito aqui na frente, 2 vezes 10 elevado a 9.
tudo isso igual a menos dt sobre 10 elevado a 5. Porque mesmo que eu não tenha mostrado ainda lá na aula, vai aparecer isso. E aí eu já organizei de forma que o Q fique positivo na frente, que fica mais bonito. Não está errado não, viu? Se você deixar o menos ali, não tem mais problema nenhum. O que você tinha que fazer era executar a multiplicação por menos 1. Mas agora tanto faz o que você fizer aí, vai dar tudo sempre certo, tá? Vamos voltar à nossa apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Muito bem, então eu só fiz organizar só álgebra, só usei álgebra, só estou organizando a nossa brincadeira. E aí, resolvendo a equação diferencial por separação de variáveis, isolamos Q e T em cada um dos membros da equação. Repare agora como Q você já entendeu por que ficou esse menos Q do outro lado, né? Essa é a parte que interessa aqui. Eu já fiz essa multiplicação, arrumando ali a multiplicação, ó como ficou. Beleza, ficamos com dt igualzinho como a gente fez lá. Não, ainda falta uma linhazinha, beleza. Agora está igualzinho ao que a gente fez do outro lado. Só fiz organizar a brincadeira aqui, ok? Vem agora a pergunta, porque agora está separado, está organizado e está pronto para a gente passar as integrais. A alma da questão era aquela equação, depois muito trabalho braçal e aquela história do logaritmo negativo, tá? Por isso que teve essa multiplicação por menos 1. Bem, momento agora que eu estou livre para aplicar a integral em ambos os membros. Tá aí nossa integral bonita, tudo arrumado, e vou resolver. Agora vem a pergunta, você sabe resolver a primeira integral? Pega aí a tabelinha que eu já disse que vocês têm que ter. Quando você resolve aquela integral que tem a variável no denominador, isso vai dar ln do que está no denominador. Ora, do outro lado, repare que eu já coloquei o nosso C, tá? Porque do primeiro sai um C, do segundo também sai um C. Eu já juntei tudo isso, botei o C no segundo membro, e fica sempre mais fácil colocar o C no segundo membro. Olha como fica bonito agora. Opa! Vou voltar. Eu acho que eu fiz essa revisão na aula passada. Mas vou copiar aqui novamente. E vou fazer bem devagarzinho. Vou voltar lá naquele programinha para resolver bonito como é que fica a brincadeira novamente aqui. Coloquei nossa equação e vou só botar as sinalizações. Eu sei que quando aparece o ln ele tem uma base que é a base epsilon. E a gente sabe que quando aparece a base epsilon, ela vai ser elevada a todo o segundo membro, e isso nós temos que tomar bastante cuidado aqui em cálculo 3. E aí eu vou ficar com olha como fica bonito, elevado a tudo isto que está no segundo membro, que é menos t dividido por 10 elevado a 5 mais c. Todo o segundo membro veio elevado, virou potência do e tudo isso é igual ao logaritmando. Então, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. E qual é o nosso logaritmando? Que menos 2 vezes 10 elevado a 9. Para ficar igual a outra aula, eu vou escrever com esse formato aqui. Que menos 2 vezes 10 elevado a 9 é igual a elevado a menos t sobre 10 elevado a 5, tudo isso somado com o c. E nós já vivenciamos esse problema, tá? Em que eu tenho um e elevado ao c ali. Eu vou voltar lá, se precisar eu retorno para esse programinha aqui novamente, mas vou voltar para esse aqui. Então,
arrumado da mesma forma como a gente tinha colocado. Eu tenho que ir lá, gente, porque nesse programa eu não tenho como escrever em cima, tá? Então eu corto, levo porque eu posso escrever em cima e depois a gente retorna no mesmo ponto onde parou, tá? Vamos lá. Arrumando isto, então, nós vivenciamos esse problema, né, numa questão, acho que foi de população, não lembro muito bem qual foi não, mas tinha uma questão que tinha um E elevado a C. Repare, quando eu tenho uma soma de potências, uma soma no expoente, eu posso transformar numa soma de potências de mesma base. Então, esse E, ele ficou separado. É elevado a... Eu vou voltar. Cadê? Vou botar aqui um Alt Tab, volto para ele aqui e vou resolver aqui, ó, separadamente, fazendo todas as observações que a gente tem direito. Lembro que, ó, quando a gente tem A elevado a N, que multiplica um A elevado a N, isto é igual, conserva a base e soma os expoentes. Repare que o que eu tenho lá em cima já é a soma pronta, mas eu quero separar. Então, o Q menos 2 vezes 10 elevado a 9 é igual a um E. Vou manter a potência elevado à quinta, vezes, olha a propriedade que está embaixo, vezes um E elevado a um C. Cuidado, porque quando a gente tem E elevado a C, eu vou pegar tudo que está aqui dentro, que é uma constante arbitrária, vai continuar sendo uma constante arbitrária, eu vou pegar ela e vou chamar de C1. Não é mais o mesmo C, tá? Poderia ser uma letra K, uma letra diferente. Eu só estou indicando para vocês. É mais um conceito pedagógico do que um conceito que o engenheiro precisa ter. Ele sabe que vai continuar sendo C, tá? Em matemática a gente chama C1, C2, cada vez que a gente fizer uma operação significativa como essa, tá? Seguindo nossa resolução, eu vou ter que Q menos 2 vezes 10 elevado a 9 é igual a C1, atenção, olha o C1, de onde ele apareceu, vou voltar aqui um pouquinho, fazer uma mágica aqui, eu vou pegar aqui, vou botar o C1 de roxo, para você saber que é o mesmo C1 que a gente tinha, que multiplica o tal E elevado a menos T sobre 10 elevado a 5. O C1, daqui a pouco a gente pode até abandonar o C1, porque esse curso é para engenheiros. E volto agora à nossa apresentação. Esse é elevado a C, lógico que ele vai ser transformado. Está aí escrito, eu botei o C1 aqui bonitão. Então temos que colocar menos 2 elevado a 9 igual a C1 vezes E elevado a menos T sobre 10 elevado a quinta. É combinado normalmente que a gente pode escrever em função de C, mas que nós queremos achar a equação. Então, nada mais justo do que eu arrumar essa equação. Não sei se nessa questão eu arrumei, não sei, mas nada mais justo do que a gente calcular o C. Não, eu não arrumei. O que eu digo é que no momento em que a gente tem a equação, é muito interessante você escrever a poluição em função do tempo. Talvez fosse mais interessante eu ter a minha equação escrita desta maneira que está aqui, ó. C1, que a gente vai querer saber, é elevado a menos T sobre 10 elevado a 5. Lembro que nós combinamos que a resposta pode ser dada de duas maneiras. Ou eu coloco em função de C, ou eu coloco em função de T.
Eu vou colocar a função escrita assim, ó, Q igual a tanto, que é a minha variável. Ou eu tiro o valor de C, que também é bem interessante, embora não seja tão útil para o engenheiro, mas vai ser útil na continuação da nossa questão. Esta é minha equação, mas repare o problema que eu estou aí agora. Eu não conheço Q, eu não conheço T, mas Q e T são justamente as variáveis que eu estou querendo escrever a poluição em função do tempo, mas eu tenho uma bronca na minha questão. Qual é a bronca? O C1 que está me atrapalhando. E se eu não sei o C1, eu não tenho uma solução. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí voltamos para aquele caso que a gente fez gráfico, ajustou, botou linha de campo, colocamos várias funções. Eu tenho como descobrir o tal valor do C1. Como que eu descubro? Porque eu conheço o ponto inicial. Repare que no momento inicial da nossa questão, conheço, deixa eu botar aqui que eu conheço, deixa eu botar assim, deixa eu botar uma letrinha menor, mais, conheço um ponto. Eu conheço um ponto. Que ponto que eu conheço? Eu sei que quando t é igual a zero, olha o meu tempo aí aparecendo, quando o meu tempo é igual a zero, aquela minha poluição que estava saindo, quando t é igual a zero, a poluição que saía era uma poluição de 60 gramas por litro. Está aí o nosso t, então. Está aí o nosso ponto inicial. Era o ponto onde começa o nosso problema, tá certo? E aí, se a gente tem esta marcação, ficou feinho aqui assim. Pronto, apaguei. E aí eu vou conseguir descobrir o tal valor do T. Eu acho que já tá resolvido do outro lado. Eu vou voltar lá para o outro lado. Se precisar, eu volto para esse programinha aqui. É Alt Tab. Alt Tab, venha, filho. Boa! Vamos continuar então? Eu acho que ficou mais fácil do modo que eu fiz escrevendo agora, porque sendo uma questão prática, olha o que a gente falou, que na questão prática a gente sempre vai ter um ponto inicial, uma solução única, ficou conhecido problema de valor inicial ou existência de unicidade da solução. Repare que a gente tem batido sobre isso, é questão de prova, saber unicidade de solução. Buscamos um ponto conhecido e efetuamos a substituição na equação. Ora, que ponto que a gente conhece? A gente conhece o ponto inicial, em que t é igual a zero, minutos. Está escrito em minutos a questão. Menino. É porque a vazão foi dada em minutos, né? Litros por minuto. Então, toda a nossa questão está sendo resolvida em minutos. E o que? 60 gramas por litro vezes 10 elevado a oitava litros. Muito bem. O que eu vou precisar fazer? Substituir o T e o Q. Repare que onde tinha Q, eu coloquei 60 vezes 10 elevado a oitava. Menos o 2 vezes 10 elevado a 9 é igual ao C1, que é o que eu quero descobrir, vezes o E elevado. No lugar do T, eu coloquei 0. Só que 0 dividido por 10, assim, aqui no primeiro membro, ó, 60 vezes 10 a 8 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 9, tá certo? Só fiz arrumar ali porque eu tinha que subtrair potência de valores diferentes, por isso que a gente teve que inverter lá naquele logaritmo neperiano, tá? Senão ia dar problema com a condição de existência. E aí eu tenho E elevado a zero. Só que E elevado a zero é 1, gente. Então, a essa altura, eu já posso dizer a vocês que C1 é igual a 4 vezes 10 elevado a 9. Agora eu conheço a minha equação completa. Quer dizer que agora, a cada dia, eu posso calcular o que vai acontecer. Vamos ver então? Logo, a equação da solução é Q menos 2 vezes 10 elevado a 9. Eu ainda,
Deixa eu ver se no melhorando eu coloquei sim. Olha aí, ó. Eu já passei o 2 para o segundo membro e a nossa equação é essa. Ah, mas o T não era zero? Não, o T e o Q nós sabíamos apenas para calcular o C1. Mas depois que a gente calcula o C1, a gente tem uma equação, uma função geral. A solução de uma EDO é uma função que atende a todas as condições. Deixa eu ver como é que tá meu tempo, não sei aqui, não estou vendo nada aqui, não tenho relógio, não tenho nada. Então, seguindo em frente, vamos testar agora se ele conseguiu ou não a reeleição. Como a gente sabe que aí agora a gente tem duas opções para testar. Eu fiz uma, você pode fazer a outra. Aliás, eu fiz todas, não se preocupe não que eu fiz todas, estão todas aí nessa aula. Mas, como o objetivo é atingir o Q igual a 25 gramas por litro, tá certo. Só que eu não tenho ideia da hora, tá? Não estou vendo relógio nenhum aqui, não tem nenhum programa aberto com relógio. Vamos lá. Q igual a 25 gramas por litro, eu poderia ter dito, não, eu quero que seja 30, eu quero que seja 10, eu quero que seja 8, eu poderia fazer tudo isso agora na questão, porque agora é o momento em que eu tenho a fórmula pronta, gente. Aí eu digo, eu quero que Q seja 50. Se Q for 50, substitua Q por 50. Eu quero saber quando o tempo for, são 4 meses, né? 4 vezes 3 vezes. Eu quero saber quanto tempo for 120 dias. Aí eu vou ter o valor de Q, 120 dias, quanto será? Então, tanto faz agora a sua decisão. Duas pessoas não tomam nem a mesma decisão. Quando eu chego numa aula e estou corrigindo a prova e tem duas pessoas com a mesma decisão, a gente começa a achar algumas coisas estranhas, tá certo? Mas, como eu sei coisas desse tipo, eu vou simplesmente substituir o que eu quero que aconteça. Como eu quero que aconteça a 25 vezes 10 elevado à oitava, é a poluição aceitável, 25 gramas por litro, e são 10 elevado à oitava litros, que é o manancial do lago, menos 2 vezes 10 elevado à nona, eu vou calcular, neste caso, eu vou calcular o valor de T. Aí é só álgebra, meu amiguinho. Aí é você ir devagarzinho com sua álgebra, colocando na mesma potência. Repare que eu já puxei um zero ali daquele 10 para transformar em 20, né? Porque eu não posso subtrair potências, né? Multiplicação de potências com valores diferentes. As potências têm que ser iguais na subtração. E aí eu vou ter 5, 25 menos 20 é 5, vezes 10 elevado à oitava. Só fiz isso nessa linha. Eu preciso ainda tirar o valor de T. Passei o 4 vezes 10 elevado a 9 para o denominador. Já calculei ali, ficou 10 elevado a menos 1, eu ainda tenho que resolver o problema do epsilon, né? Como é que eu faço isso? Vamos lá? Passando o logaritmo neperiano em ambos os membros. Olha aí, ó, quando eu passo o logaritmo neperiano, olha o que acontece, eu vou precisar saber o LN de 0,125. De onde veio esse 0,125? Da divisão, 1,25 vezes 10 elevado a menos 1. Dá 0,125. O segundo membro eu não mexi em nada. E aí, logaritmo que tem a mesma base, como é que a gente faz? Logaritmo de na base é 1. Eu passo o tempo para frente do logaritmo, calculo o logaritmo neperiano de 125. Não sei, não calculei ainda, dá menos 2,07, e aí a gente chega que eu preciso de 207.944 minutos. Mas eu quero saber isso em dias, porque a questão foi resolvida toda em minutos. Eu quero saber se o cara vai ser eleito ou não. Transformações, então, transformando esses minutinhos, transformando para horas. 3.465 horas, transformando para dias, 144 dias que ele precisava. Vai ser eleita, essa gracinha vai ser eleita. Como o prefeito só tinha 4 meses, 4 meses são 120 dias,
o lago só estará adequado 144 dias depois e o objetivo não foi atingido. Gastou dinheiro à toa porque não sabiam usar cálculo 3 para resolver a questão. Muito bem, vamos a algumas. Repete sim, repito sim. Aquela parte que tem o logaritmo em ambos os membros. Eu tinha. Então você parou aqui. É daqui que eu vou pegar a questão para você. Vou voltar lá no outro programa. Botei aqui. Vamos lá. Só para você entender o que foi que aconteceu aqui. Eu estou vendo um logaritmo aqui. Eu estou vendo uma base epsilon. Para eu escapar dessa base epsilon, olha que interessante. Quanto vale log de 10 na base 10? Esse 10 que eu botei aí é ignorância, hein? É ignorância matemática. É só você se lembrar que quando a base não aparece, a base é 10. Então aqui eu tenho um 10 disfarçado, porque eu não preciso escrever quando a base é 10. Quanto é log de 10 na base 10? É 1. Quanto é então log de E na base E? Também é 1. Só que a gente sabe que log na base E, na verdade, ele pode ser escrito como E. E eu não preciso escrever que essa base E está aqui, ela está escondida também, a gente sabe por natureza. E ln de E na base E também é 1. Aí o que foi que a gente fez? Passei o logaritmo neperiano, porque a base E tem que ser neperiana, 0,125, e olha o que fica, ln de E. Lembro a vocês que esse ln de E tem base E elevado a menos t sobre 10 elevado à quinta. Lembro a vocês também uma propriedade de, eu volto lá para cima daqui a pouco, uma propriedade de logaritmo na base d elevado a n, significa que isso é igual a n, que multiplica log de a na base b. Ou seja, esse n ele tem a possibilidade, por propriedade de logaritmo, ele pode pular para frente. Lógico que tudo isso pode ser demonstrado, só não cabe aqui agora, tá certo? Aí o que eu vou fazer com esse t que está me abusando? Eu vou ter ln de 0,125 igual a menos t sobre 10 elevado a 5, por quê? Por causa daquela propriedade que a gente acabou de ver, ó, isso aqui tudo, ele pode vir para frente do logaritmo, e o que foi que sobrou nesse logaritmo? ln de E na base E. Esse é ignorância, mas o que pode acontecer com ln de E na base E? ln de E na base E é igual a 1. E aí agora eu não tenho mais a esse problema do logaritmo neperiano dos dois lados. Eu vou ter que calcular o logaritmo de 0,125, que é uma teclinha, não é a tecla log não, viu? Você bota ln de 0,125, isto vai dar menos 2,079, segue, viu? Aproximadamente. Tudo isso é igual a menos t vezes 10 elevado a 5. Aí eu vou multiplicar por menos 1, ficaremos com mais aqui, tá certo? E vou multiplicar esse número todo que está aí vezes 10 elevado à quinta. Aí talvez fosse mais interessante eu botar mais casas, né? Eu estou com a máquina aqui na minha mão dizendo que tem mais números aí nesse logaritmo, mas com certeza na aula eu coloquei aqui esses logaritmos com mais casas decimais. Então, usei as propriedades de logaritmo, chegamos nas casas decimais, faço as transformações, que é onde a gente parou ali, a 207,94, transformo em horas, em dias, chegamos no 144, a conclusão já estava ok, e agora eu vou aproveitar e fazer duas discussões. Vera, você tem hora aí?
Por favor. Ok. Para não invadir a aula de ninguém aqui, eu tenho 5 minutinhos aqui já invadindo o intervalo de vocês, que não é coisa boa também não. Bem, feito isso, a gente já sabe isso. Eu vou aproveitar, e fazer duas discussões adicionais aqui, tá? Porque é interessante vocês verem como é que a coisa funciona. Se eu utilizar a equação básica, eu sei tudo dia a dia. Eu fiz a tabela, tá? Eu peguei essa equação, botei no Excel e tem uma tabela aqui dizendo assim, ó. Não botei os 144 dias, mas botei os dias interessantes, ó. No primeiro dia, partículas por litro, já baixava para 59,43. Deixa eu ver se dá para a gente aumentar aqui um pouquinho. Pronto, no 10º dia eu já tinha 54,62. No 20º dia eu já tinha 49,95. E assim por diante, ó, eu saí. Quando eu cheguei, repare que nessa resolução eu coloquei ao contrário, eu peguei o número de dias, repare que com 144 dias eu tinha 24,99, que tem um truncado aí, né, mais bonito, o outro está mais preciso, mas com 120 dias, se eu quisesse saber aqui, ó, eu tinha 27,05 de partículas no lago, tá certo? Então, com 150 dias, eu já baixava aqui, ó. Por que eu marquei o 144? Porque é a nossa resposta, mas eu tenho, com essa tabela, que foi uma tabela básica do Excel, que eu coloquei a fórmula lá, e já ficou todas as possibilidades resolvidas. Eu estou pensando nisso numa situação sua realmente de engenharia, que você vai poder acompanhar dia a dia o que é que está acontecendo, tá certo? Bem, e aí eu aproveitei que estava com tudo bonito no Excel, e arrumei o gráfico dele no Excel, tá certo? Então, com um dia, com 10, com 20, com 30, com 40, disse, plote aí para mim. Não me deu o menor trabalho, eu só fiz botar o título do gráfico, o Excel plotou tudo bonito. E aí eu peguei 25, fui encontrar com 25 lá no gráfico. Não é alguma coisa assim do outro mundo, tá? Pensamentos proibidos. Ah, eu preciso sair de 60 gramas em 120 dias, obter 25 gramas por litro. Esqueça, isso não é linear. Não, você não pode usar a regra de 3. Fazer uma divisão proporcional também a 800, a 200, porque um rio... Esqueça, nada disso funciona. Nem linear, nem regra de 3, nem regra de 3 inversa, nem achar que é uma divisão proporcional de quinta série, porque é divisão proporcional acho que é da quinta série. Nada disso funciona. Vocês são alunos de cálculo 3. Não vai pegar uma questão de cálculo 3 com taxa de variação e achar que vai poder funcionar como menino de quinta série aí, hein? Como menino de 6º ano, tá? Isso não funciona. Pensamentos que são proibidos. Lembre, é taxa de variação. Já arrisquei todas essas ideias para nem ficar na mente de vocês uma coisa dessa. Hoje com um cálculo 3. E aí, ó, bons ventos a todos.